Olá, seja muito bem-vinda ao quadro do Desenrola. Hoje eu quero falar com você sobre relacionamento. E aqui eu quero trazer alguns pontos extremamente importantes para você que deseja se relacionar e, mais do que isso, deseja ter um relacionamento de alto valor. Você deseja que seu relacionamento dê certo, em outras palavras. Para a gente começar a falar sobre relacionamento, eu quero dizer que o ponto mais importante de se trabalhar, primeiramente, é a si mesma. Você que é mulher está me ouvindo, muitas vezes você ouve por aí que é importante ter um conhecimento acerca do outro, ter um entendimento sobre a mente masculina, e aqui eu não estou descartando isso. Isso é extremamente importante também. Mas uma coisa que é essencial para que você tenha esse olhar desenvolvido, né, na busca de alguém para se relacionar, é em primeiro lugar você ter o autoconhecimento. Com autoconhecimento você tem amor próprio, você tem a autoestima e, querendo ou não, você também desenvolve a sua autorresponsabilidade. E lá na frente vai ficar muito mais claro do porquê que eu estou, batendo nessa tecla e já deixando aqui, vamos dizer, um ar, sobre essa questão da autorresponsabilidade, a influência que ela tem dentro dos relacionamentos. Então, para a gente começar aqui, esse é o primeiro ponto. Busque autoconhecimento. Você precisa saber o que você deseja e o que você busca no outro. Só que para isso você precisa de olhar primeiramente para dentro, para si, e entender aquilo que é importante, que é relevante para você. Aquelas características que você busca no outro, se elas são apenas ali algo, que vem já de você e é uma extensão no outro, ou se você está buscando isso no outro porque você não tem e você admira as pessoas que têm nessas características. Então é um ponto muito importante. Porque quando a gente vai já com esse olhar, com esse autoconhecimento acerca de nós, do que nós buscamos em uma relação e também do quais são os possíveis, gatilhos que nos façam ter interesse acerca de uma pessoa, isso já dá uma clareza enorme e facilita o processo, ali seletivo das relações. E aí, depois desse olhar para si, entendendo o que você busca, entendendo quais são as qualidades que você busca no seu parceiro, quais os defeitos que você suporta, sim, nós também devemos ter clareza sobre os defeitos, porque não existe uma pessoa perfeita. Todos nós temos, características boas e características nem tão boas assim, que são ali as nossas habilidades e os nossos defeitos. Quando você tem clareza dos seus e você também tem clareza daquilo que você aceita no outro, aquilo que você suporta dentro de um relacionamento, entendendo que o outro também vai ter esses defeitos, você vai com um olhar muito mais humano e ao mesmo tempo também muito mais realista. Por quê? A pessoa ideal existe? Sim. Só que a pessoa ideal não é uma pessoa perfeita. Aí que você tem que ter, uma diferenciação do que eu estou falando. Quando eu falo de uma pessoa ideal, é justamente aquela que possui os atributos que você busca e que dentre os defeitos que ela possui, são aqueles defeitos que são suportáveis para você. Que você vai saber lidar muito bem no dia a dia. Que não vai te incomodar, não vai fazer com que essa relação ela tenha um desgaste, porque você já, vamos dizer que você sabe onde você está entrando. Eu falo que as pessoas são muito treinadas para o mercado de trabalho, mas muito pouco sobre os relacionamentos. E aqui eu quero fazer justamente essa comparação para que fique mais claro para você. Quando você vai buscar um trabalho, uma vaga de emprego, você procura ali ver o quê? Quais são os benefícios? O que aquele emprego, ele vai exigir de você. E você vai pesar na sua balança se está congruente com aquilo que você busca, se você vai estar satisfeita dentro desse local, desse ambiente, se aquilo faz sentido para você ou não, não é mesmo? Quando você busca isso com esse olhar nos relacionamentos, você já está fazendo ali, uma espécie de peneira
dentre as opções que você tem, para aquelas que são mais viáveis para você e para aquilo que você busca. Então, quando você olha para o relacionamento com esse olhar mais racional, ele tem muitas chances de dar certo, porque você não está indo só no calor da emoção. Aqui eu não estou falando que a atração física e que aquilo, né, que te agrada aos olhos não é importante. É importante também. Só que isso não sustenta um relacionamento. Então você precisa de saber que no dia a dia não vai ser um filme, né? Um conto de fadas, vai ser a realidade. Relacionamento, gente, é louça, né, suja na pia, é chuveiro queimado para trocar, é boleto para pagar. Dentro ali, né, das 24 horas do dia, se você tiver 10% de momento, né, de intimidade com o seu parceiro, uma coisa mais física, um contato mais íntimo, físico, ainda é muito, porque no dia a dia a gente acorda, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem as nossas demandas, a gente tem ali coisas que precisam ser feitas, né, para o funcionamento da casa, para o funcionamento da vida. Então, a gente tem que ter esse olhar também mais racional quando a gente está buscando alguém para se relacionar. E como que eu tenho, né, Rosana, esse olhar mais racional? Primeira coisa, tendo clareza de quem você é, do que você busca, entendendo que a pessoa ideal para você é aquela que tem as qualidades que você almeja, né, as qualidades que você admira, mas que também tem os defeitos que você suporta. E a partir disso, você já ir com esse olhar para as relações. Eu me preocupo muito quando uma pessoa, ela chega para mim e fala que o relacionamento dela é perfeito, que a pessoa com quem ela está se relacionando é maravilhosa e não traz ali nenhuma questão, sabe, que gera ali um certo desconforto, que gera ali uma coisa, por exemplo, né? Ai, olha, fulano é maravilhoso para mim, mas ele tem um defeito que todo compromisso que ele marca, ele chega atrasado. Eu não me importo tanto com isso, mas é uma coisa assim, sabe, que é um pouquinho chata. Não é ali uma coisa que eu lido também 100% bem. Por quê, gente? Porque quando a pessoa ela não vê o defeito do outro, isso significa que ela não conhece a pessoa com quem ela está se relacionando. Para você conhecer alguém, você tem que ter muito claro as qualidades e os defeitos daquela pessoa, o lado bom e o lado não tão bom dessa pessoa. Quando você vai procurar ali, né, vamos supor que vocês queiram contratar alguém. Quando você vai procurar uma pessoa para desempenhar ali uma função para você de trabalho, você já sabe muito bem o que aquela pessoa precisa saber para que ela desempenhe aquela atividade. E aquelas coisas que você já olha e fala, isso aqui a gente vai ter que treinar um pouquinho mais. São habilidades que essa pessoa precisa de desenvolver para ela conseguir estar ali, né, no ponto que eu quero, para ela desenvolver aquele trabalho, para aquilo que ela foi contratada. Então, no relacionamento também é a mesma coisa. E quando você, gente, tá dentro de uma relação que você não olha os defeitos do outro, a gente tem que pensar sempre. O outro não tá se mostrando 100% para mim, não tá dando essas brechas para que eu consiga ver ele de fato, ou sou eu que estou vendo, mas não tô querendo olhar. Quando você sai de uma relação ruim, você sempre olha para trás e você começa a se questionar e aí fica muito claro. Nossa, a pessoa sempre demonstrou esses sinais, né? Já tinha esses pequenos sinais lá desde o começo. E aí você entra na conclusão de que eu não queria ver. Eu não estava disposta a olhar e a enxergar a realidade. Então, quando você se vê numa situação assim, se você está passando por isso, comece a analisar. É você que não está querendo ver ou é o outro que não está se mostrando? Se é o outro que não está se mostrando, com o tempo, né? Eu falo que o tempo é muito importante dentro das relações, porque quando você começa a estar com aquela pessoa ali por um longo período de tempo, não só no dia a dia, em situações diversas, mas assim, né? O tempo que vai progredindo do relacionamento, né? Você tá ali, você conhece a pessoa, aí você conhece essa pessoa há 6 meses, você conhece essa pessoa há 1 ano, você conhece essa pessoa há 1 ano e meio, há 2 anos, então você consegue, com o tempo, que essa pessoa tire a máscara. Ela vai se sentir à vontade para ser ela mesma e mesmo que ela tome muito cuidado, vai acabar escapando comportamentos
que ela vai realmente mostrar a real face. Já quando você não quer ver, você tem que se questionar. Será que esse relacionamento está sendo um ídolo dentro do meu coração? O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que você deseja tanto, mas tanto, 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 que ele se torna ali a principal coisa na sua vida. Seu principal objetivo. Então, por exemplo, se você é aquela mulher que quer a todo custo se relacionar, seu sonho é casar, é constituir família, e às vezes você, né, tá com uma pressa, porque, sei lá, você já tá com seus 30, 30 e poucos anos, né, a questão ali do relógio biológico, e você tá desesperada porque tem que ser pra ontem. Aí quando vem alguém, aquela pessoa aparece, você não tá nem se preocupando em ter um olhar, né, atento para quem de fato aquela pessoa é. Você quer jogar nessa pessoa uma fantasia daquilo que você deseja, e quando aquela pessoa se mostra, né, contrária àquele seu desejo, você simplesmente nega e não quer enxergar. Por quê? Porque se você enxergar, você vai ter às vezes que se desfazer dessa relação. Você vai ter que ver que não é realmente aquilo que você busca. Você vai ter que abrir mão às vezes de um sonho, ou às vezes, né, postergar esse sonho. Então o que acontece? Você tem que ter esse olhar, por isso que eu falo que o autoconhecimento ele é muito importante. E aqui eu trago, gente, de novo, a questão da autorresponsabilidade. Lembra que eu trouxe para você lá no começo que autorresponsabilidade é uma das peças fundamentais dentro de um relacionamento saudável que vai dar certo? Por quê? Porque quando você entra em uma relação entendendo o que você tem a autorresponsabilidade de olhar aquela pessoa, observar aquela pessoa, ter clareza do que você busca, ter clareza se aquela pessoa apresenta aquelas características que você está ali, né, à procura. Se você olhar realmente, de fato, essa pessoa, né, de forma ali 100% quem ela é, entendendo que ela tem defeitos e sendo muito sincera com você acerca desses defeitos. Se são coisas que você não suporta e aí de fato não tem mesmo condição de se relacionar, ou se são coisas que você consegue relevar. E aí trazer essa autorresponsabilidade da escolha, porque toda escolha gera uma consequência. E se você não tiver a autorresponsabilidade de fazer essa escolha, saiba que a consequência ela vai se apresentar, independente de você se posicionar ou não. É aquela coisa, se você não escolhe, escolhem por você. Então, é como se a conta fosse chegar de qualquer maneira. Entendendo isso, você vai ter um olhar muito mais racional para quem você está buscando para ter um relacionamento. E assim, gente, convenhamos, né? Ninguém se relaciona por hobby. As pessoas se relacionam e buscam ter um relacionamento para que, se tudo der certo, lá na frente, né, você tem ali constitua uma família, você tem um relacionamento realmente, né, com uma base sólida, com algo que tem um compromisso, que gera ali uma responsabilidade de ambas as partes. Então, o que acontece? Quando você vai com esse olhar, entendendo a responsabilidade que é um relacionamento, os desdobramentos desse relacionamento, você entende que as consequências quem vai, né, lidar é você. E você entende que não tem para onde fugir. Elas vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Então você vai com um olhar muito mais consciente do aonde estou me metendo, com quem estou me relacionando. Essa pessoa realmente é a pessoa ideal para mim? Se você quer constituir família, então isso aí, né, gente, a autorresponsabilidade ela aumenta e muito. Por quê? Eu não tô querendo aqui falar que o homem não tem também um papel de autorresponsabilidade, ele também tem. Só que eu falo aqui, né, por exemplo, questões de filho. Por que eu bato nessa tecla da questão da mulher? A mulher, quando ela se separa, a maior parte do tempo, quem vai ficar com essa criança vai ser ela, né, na maioria dos casos. Salvo raras exceções. Quando uma mulher ela se separa, se ela não fez uma boa escolha para pai desse filho dela, ela vai ter que lidar e passar por situações que vão gerar não só sofrimento para ela, como também para essa criança. Quantas mulheres você não vê aí, né, famosas e anônimas, que buscam na justiça os direitos dos filhos, para que esses direitos, né, sejam ali resguardados, e muitas das vezes, né, acabam expondo o comportamento desse homem,
muito negativo, e ela fica naquela questão de, ó, tá vendo? Tá vendo como que fulano é? Tá vendo como que fulano faz? Tá vendo como que ele não é um bom pai? Tá vendo como ele não é um bom homem? E ela acaba se colocando no papel de vítima e não entendendo que ela também tem uma autorresponsabilidade na escolha daquele parceiro e uma autorresponsabilidade na escolha de quem ela escolheu para ser o pai do seu filho. Então, por isso que eu falo, para se relacionar, você tem que estar muito atenta. E isso vale para homens e para mulheres. Embora meu público, na maioria, é mulheres, né? Isso aqui também vale para homens. Então, olhe para essa pessoa e veja, essa pessoa, ela vai ser um bom marido? Ela vai ser um bom pai? Se você tiver 90%, 95% de certeza que você está fazendo uma boa escolha, porque você está fazendo uma escolha racional, não só sentimental, eu tenho certeza que lá na frente você não vai se desesperar com as consequências, porque assim, você vai pensar, esse casamento ele vai dar certo, esse relacionamento ele vai dar certo. Mas se caso acontecer alguma coisa que não dê certo, eu sei que essa pessoa vai sair desse relacionamento com muito respeito para com a minha pessoa. E se no caso, né, tiver crianças envolvidas, ela vai também ser um bom pai e vai cumprir com as suas obrigações, não só financeiras, tá? Mas também emocionais. Então, gente, eu tô trazendo tudo isso aqui, às vezes tá ficando, né, até um conteúdo meio extenso, porque, peraí, você está falando de relacionamento, mas agora você está falando de casamento e de filhos? Sim, porque nenhuma mulher se relaciona com um homem por esporte, por hobby. Toda mulher que se relaciona, ela se relaciona para ter algo mais sério. Toda mulher, ela no fundo deseja ter uma família. Se vão ter filhos ou não é outra questão, mas ela quer um parceiro para compartilhar a vida. E aí que eu tô trazendo nessa questão da autorresponsabilidade. Você tem que ter autorresponsabilidade porque se você tem um relacionamento, quem vai lidar com as consequências desse relacionamento no dia a dia é você. Se você vem a se separar e só são vocês dois, né, apesar de ser um processo também de luto, porque é um relacionamento que não deu certo, são expectativas que não foram supridas, né, ali vamos dizer que o castelo se desfaz, né, aquilo que você pensou que ia dar certo, que ia ser e não foi. Mesmo assim ainda é diferente de quando você tem crianças também dentro dessa equação. Porque quando você, além de esposa, é mãe, além de mulher, né, esposa não é a maneira correta de falar, além de mulher, você é mãe, o que ocorre? Ocorre que você está escolhendo não só por si, mas por uma outra pessoa que não tem a capacidade de escolha, né? Que é a criança. E tantos casos, gente, de relacionamentos que poderiam, né, ter dado certo, poderiam ter sido diferente, a história poderia ter sido diferente se a mulher fosse mais atenta a esses sinais. Então eu falo que as bandeiras, os sinais, eles estão sempre presentes desde o começo. Pode estar em um menor grau, mas eles estão ali presentes. Então, cabe a você observar, analisar, identificar e com muita responsabilidade fazer sua escolha. Eu falo que as pessoas, né, às vezes querem salvar os casamentos ou querem salvar os relacionamentos ou pedem 1001 dicas de como fazer um relacionamento dar certo, ser um relacionamento bem sucedido. E elas se esquecem que para que isso ocorra, a parte mais importante é justamente esse período de escolha, esse período de análise, esse período de conhecer o outro. Porque é a partir disso que você vai, muitas das vezes, né, ali já fazer um processo, não de resolver um problema, mas você vai prevenir um problema para que ele não ocorra. Porque primeiro, né, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você é uma mulher, que o seu sonho, o seu desejo é casar e você busca um companheiro para que depois do casamento ele assuma as responsabilidades, né, da casa, da vida, e você quer ficar cuidando do lar, você quer ter filhos e você quer cuidar dos seus filhos. E aí nesse conhecer o outro, né, quando você está ali num namoro, esse homem já demonstra que para ele não faz sentido nenhum isso, que ele quer uma mulher que vai, que também trabalha, que também, né, tá ali contribuindo com as questões da casa.
às vezes esse homem nem filhos ele quer ter, ou às vezes se ele quer ter, ele quer criar essas crianças de uma forma que para você não faz muito sentido. Então entende que é ali que você tem que ver, não depois que você tá morando junto, que você casou, que você vai olhar e falar, nossa, eu não vi isso, né? Devia ter observado. E agora, o que eu vou fazer? Porque agora eu tô me deparando aqui com uma situação que eu não gostaria de viver. Então você entende que é muito mais complexo? Então eu queria que você tivesse, né? Hoje o Desenrola foi um quadro para você ter esse olhar mais profundo sobre os relacionamentos. Porque as pessoas, ela tem uma necessidade de conquistar o outro, de que o outro goste dela, de ter um relacionamento, né, para mostrar o status social que ela está se relacionando. Muitas das vezes ela quer formar família, mas quer formar família a todo custo. E isso faz com que ela faça más escolhas, né? E essas más escolhas vão refletir não só nela, mas também em terceiros. Então, não queira só ter ali dicas de como amarrar esse homem, dicas de como seduzir esse homem, dicas o que eu tenho que, né, observar como se fosse ali uma receita de bolo. Não, fique atenta e tenha essa base que eu estou trazendo aqui quando você for se relacionar. Porque só com essa base você já vai se livrar de cada enrascada que você não faz ideia, tá? Então me conta aqui nos comentários o que você, né, conseguiu refletir sobre esse tema, alguma experiência que você passou, às vezes alguma coisa que você gostaria de agregar. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!